Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem é que tá aí? Só esperar mais gente entrar aí pra gente começar essa live. Hoje nós vamos fazer a live com o Capitão Brito e a Tenente Valquerlina. Em homenagem aí que nós estamos no meio dos namorados, né? No dia 12 agora vai ser o dia dos namorados. E eu convidei esse casal de amigos, que são grandes amigos meus, além de trabalhar junto com eles. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com esse casal. Eles têm muito a passar. Além de oficiais, o Capitão Brito, ele é professor de matemática, a Valquerlina também está se formando aí em engenharia civil. Entendem muito do assunto, entendem muito da prova da UEMA. E tenho certeza que vocês vão sair depois dessa live aqui muito motivados com a história de vida deles. Eles vieram de baixo e hoje têm uma vida assim estável, têm uma vida confortável, que esse cargo de oficial está proporcionando para eles, né? E a história é bem legal, bem interessante. O Capitão Brito e a Valquerlina com certeza vai informar melhor vocês. Que eles vieram de baixo, ele tinha uma bicicleta e hoje, adivinha qual o carro dele? Coloquem aqui nos comentários de vocês aí. Qual o carro do Capitão Brito? Ele saiu de uma bicicleta e hoje tá num... Coloca aí qual o carro que vocês acham que ele tem hoje. E tudo de forma honesta. Entendeu? Tudo de forma honesta. Tudo que ele conquistou foi de forma honesta através dos estudos. Provando que, através dos estudos, você pode chegar em qualquer lugar que você quer. Acabou de fazer a solicitação aqui. Certo. Estamos aguardando aqui a Kelina oficial entrar, que é a esposa do Capitão Brito, e aqui a Tenente Valquerlina. Boa noite. Queria, primeiramente, agradecer aí a vocês terem aceitado esse convite. Eu tenho certeza que a história de vocês vai motivar muita gente mesmo desse Instagram. É uma história muito bonita e eu quero compartilhar com os seguidores aqui, né? Seguidores dessa página. Eu tenho certeza que vocês também aceitaram também porque vocês confiam nesse trabalho desse Instagram. E mais uma vez eu queria agradecer por vocês terem aceitado o convite. E aí, tudo bem por aí? Tudo bom. O Gleice está ajeitando aqui, Marcelo. Tava tudo certo. Agora eu tô vendo que ficou meio... Ele tá ajeitando aqui a câmera. Inclusive, eu tô vendo aqui, já tem vários alunos aqui do Colégio Militar comentando. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, pessoal, pode fazer aí, viu? Eu fiz aqui algumas perguntas que já deixaram aqui pré-prontas, mas quem tiver alguma pergunta pode fazer, beleza? Então, mais uma vez, agradecer aí vocês terem aceitado o convite. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é porque, assim, a referência é muito importante. A referência que a gente tem para passar no CFO, porque hoje o CFO ainda é difícil achar informações a respeito do CFO. E naquela época que a gente fez, o Capitão Brito, principalmente, eu sei que também era difícil ter um canal, não existia esse canal no YouTube falando sobre CFO, sobre militarismo. E eu queria saber qual foi a referência de vocês, quem foi essa referência para vocês terem feito CFO, se vocês têm algum parente militar, como vocês ficaram sabendo do CFO? Na verdade, tu começou primeiro, né? Eu influenciei ela. Ele me influenciou primeiro. Na verdade, eu estava fazendo vestibular na época, acho que para matemática ou física, que a gente sempre estudou junto, né? A gente sempre estudou junto e na época ele fez para CFO, eu nem sabia direito o que era, o primeiro vestibular dele. E ele falou assim, vou fazer para CFO. Eu perguntei para ele, rapaz, o que é esse curso? Aí ele falou assim para mim, é um que já começa ganhando dinheiro. E é o que eu estou precisando. Aí eu comecei até a sorrir, né? Eu disse assim, rapaz, começa a ganhar dinheiro. Porque eles pagam uma bolsa aí. Ele não sabia nem quanto era ainda, né? Aí ele é um que ganha uma bolsa. Aí ele pegou e disse assim, eu vou fazer para isso. Aí, infelizmente, não obteve êxito, porque reprovou logo, foi na natação, na época dele, na verdade. Ele fez... Foi o primeiro vestibular dele. E naquela época o TAF era primeiro, né? Na minha época, o TAF era depois da prova, do que eu passei. Na verdade, eu fiz todos os que ele fez. E na época que eu passei, o TAF já era depois da prova. O que é uma coisa muito doída, né? O que é algo muito doído, porque se você faz o TAF antes da prova, tu passa por todo aquele período ali de prova e se não passar na prova, ou seja, tu te desgastou totalmente no TAF e ainda não passou na prova. Ou seja, a forma como o CFO hoje está montado está muito melhor. Foi justamente isso que aconteceu com ele. Ele fez, né, todo o TAF, quase todo
a natação era no último dia, e reprovou na natação. Aí ele foi pro curso seguinte, né? Que ele não estava nem interessado em fazer. Aí ele estudou pro ano seguinte. Foi o ano que ele já foi me incentivando, rapaz, deixa esse curso de mão, que eu fazia física, né? Na UFMA. Aí ele deixa esse curso de mão, bora estudar junto com o CFO. E pronto, daí pra frente a minha vida foi só estudar o CFO junto com ele. Ele me incentivou todo tempo. Então, a princípio, vocês ficaram sabendo, acho que nem eu. É um negócio aí que estuda para ganhar dinheiro. Foi basicamente não, na isso. verdade, tinha a esposa do meu primo. Hoje ela é major da polícia e o meu primo é capitão da polícia. E ela, quando eu fazia cursinho, ela fazia também pro CFO. Aí eu também, como vim de escola pública, a gente não é muito excluído, eu ficava com vergonha de perguntar para ela o que era CFO a primeira vez, né? Que ela assim, vou fazer pro CFO. Aí eu fui saber mesmo o que era CFO com ele, que eu vou fazer CFO, aí é uma quantidade de dinheiro, e então é bom. E o senhor, capitão? Ficou sabendo por onde? Pessoal, primeiramente, boa noite a todos vocês. É um prazer compartilhar aqui com vocês esse momento aqui que o Tenente Marcel, através do Instagram em Oficial Militar, proporciona para vocês, porque ele está trazendo para vocês histórias reais de pessoas que conseguiram chegar onde vocês estão almejando chegar, né? E assim, por trás de toda uma conquista tem uma história. E assim, eu agradeço o Marcel pela oportunidade que ele dá pra gente, né? Pra gente contar um pouco da nossa história aqui. Eu sei que essa 1 hora de live aí, ela não é o suficiente para contar tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente planejou, toda a nossa trajetória até chegar ao tão sonhada aprovação e posteriormente aí seguir na carreira militar, tá certo? Mas assim, eu também, Marcel, cara, eu ouvi falar do CFO lá na universidade, na UEMA, né? Até então, eu acredito que muitos dos seguidores aqui do Instagram Oficial Militar pensam como eu pensava, na verdade, né? Eu olhava para o CFO e via algo muito distante da minha realidade. Por quê? Pelo que a Roquelina falou agora há pouco, né? Vim de escola pública, a família bem humilde, aí existe aqueles mitos sobre CFO, o CFO é apenas para quem é mega, hiper inteligente, para quem tem condição. Então, assim, o primeiro contato, respondendo a tua pergunta, para eu não ser... O primeiro contato que eu tive com o CFO foi na UEMA. Eu olhei lá, quando ia almoçar, eu fazia matemática, eu ia almoçar, olhava os cadetes no restaurante, eu já deve ter contado essa história aí em outros momentos aí no Instagram. Lá, todo mundo fardadinho, todo mundo de terno. Todo mundo de terno, fardadinho, polido ali, todo mundo bem polido, aquela coisa. E aí o que chamava a atenção é que todo mundo também tinha carro, né? E eu já estava ralando 2 anos na matemática, como tu disse, tinha uma bicicleta. E aí quando eu comecei a analisar a situação do nosso país, que infelizmente não valoriza muito os professores, né? E eu estava caminhando aí para ser professor. Eu e um grupo de amigos meus, inclusive dois o capitão Alexandre, o capitão Coutrin, né? O capitão Tenente Márcio, essa galera aí. A gente começou a olhar e disse, rapaz, vamos fazer essa prova aí, cara. Porque ela que é o canal, ela que essa galera ganha bem, né? Só que aí, antes de fazer a prova, a gente teve que superar alguns mitos, tá bom? Mas assim, respondendo a pergunta, foi na Buena, eu tive contato, eu verifiquei. Antes eu achava que era algo muito distante de mim, mas a partir dali foi que surgiu essa vontade de fazer o CFO. E vocês nessa época já namoravam nessa época? Já muito dele já namorava bem antes. Quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 18 anos. E ele tinha 21. Então você já namoravam bem antes do capitão passar. Bem antes do capitão passar no CFO, no caso. Porque ele passou primeiro, né? Tu passou 6 anos depois, foi isso? 3, 4. Eu tô 4 anos depois. Eu passei 4 anos depois. Entendi. E como é que era essa rotina de estudo de vocês, assim? Porque o capitão, vocês vieram de escola pública, né? Como a Roquelina falou. Como é que vocês faziam para conseguir material? Vocês fizeram cursinho? Como foi? Assim,
O grande desafio do estudante de escola pública, e eu aproveito aqui os meus alunos do Colégio Militar, e aqueles dos colégios militares, que são as escolas de referência, e talvez até as escolas técnicas, nós temos aqui o IFMA, né? IEMA, algo que a gente sempre defende na escola, aos nossos alunos. Vão para uma escola de ensino médio boa. Por quê, Marcel? Porque numa escola de ensino médio boa, você, além de você ter professores de conteúdo, ter um material, você também tem esse suporte direcional, né, que vai te encaminhar para um futuro. Eu, cara, terminei o ensino médio totalmente sem direção, né? Eu estudei numa escola pública, não foi das melhores, com assim, grandes mesmo demandas. E isso aí, com certeza, quando eu terminei o ensino médio, eu estava perdido, não sabia para onde ir, né? Não sabia para onde ir. Então, comecei, fui lá, passei para matemática, com muito esforço, né? Na tola, tu sabe quando tu passa no vestibular, às vezes não sabe nem como foi que tu passou, né? Eu passei, né? E aí, resumindo, eu fiz um ensino médio muito ruim mesmo. Então, quando eu fui me planejar para estudar para o CFO, quando fomentei essa vontade de estudar para o CFO, e foi muito importante o apoio que eu tive de alguns amigos, né? É sempre bom você se unir a pessoas que querem vencer. Por isso que o Instagram, aqui, o Oficial Militar, e toda essa orientação que o Tenente Marcel dá para vocês, o e-book que ele elaborou aí com dicas, né? Cara, na nossa época não existia isso não, né? Tu te virava com um livro aqui, com uma apostila. Eu tive a oportunidade de estudar num cursinho também, fui bolsista, gente, pedi bolsista, mas foi por pouco tempo também. E aí minha rotina eu tive que fazer em casa, né? Em casa. Isso compreendeu o quê? Demorou aí 3 anos e meio para passar no CFO, porque eu não tinha base, não tinha orientação, e praticamente eu fui refazer meu ensino médio por conta própria, né? Ou seja, eu peguei o livro, eu fiz a primeira vez e reprovei no TAF, viu, Marcelo? Aí não conta, né? Aí na segunda, eu bati na trave, na terceira, mais na trave ainda, e na quarta eu passei. Mas eu fui superando, cada ano, eu fui identificando as minhas dificuldades, que justamente dificuldades essas que ficaram pendentes do meu ensino médio muito fraco e de uma falta de orientação. Então, basicamente, o meu plano de estudo, ele se revezava nisso. Ao mesmo tempo que eu fazia a prova, eu estava estudando matemática na UEMA. Foi no momento que eu decidi trancar tudo. Disse, não, vou trancar. O ano que eu passei foi o ano que eu tranquei. Disse, vou trancar a universidade. Eu vou para a UEMA só para almoçar mesmo, né? Ficar com minha carteirinha só para almoçar. De uma família muito humilde, apesar de já ser universitário, mas eu acredito que se tiver algum universitário aqui com a gente na live, sabe que vida de universitário não é fácil, né? Ainda mais aquele cara que veio de família pobre. Então, eu usava a universidade como escape para duas coisas. Primeiro, eu aproveitava o espaço, a biblioteca da universidade para estudar, e aproveitava o restaurante para almoçar, né? Então, eu criei aquela rotina de chegar 8 horas na biblioteca da UEMA, 1 hora da tarde eu ia almoçar, 3 horas a gente voltava a estudar e ficava até às 18 horas, quando fechava, quando já estava à noite, eu tinha que vir para casa de bicicleta, né? De bicicleta, que era perigoso, e aí eu voltava para casa para retornar meus estudos. Grande parte também é que ela me acompanhou nessa dinâmica aí. Olha aí, pessoal. Ainda tinha esse peso para ele carregar, porque a bicicleta ele me carregava. Aí a gente ia e vinha de bicicleta, ele me carregando. Ainda tinha essa desvantagem. Olha, pessoal. O capitão falou bem aí vários pontos extremamente importantes. Ele tinha o canto de estudo dele, que no caso seria na UEMA, lá que na biblioteca da UEMA você estudava lá. Tinha uma rotina, porque é importante para a pessoa estudar, ela tem que criar essa rotina dela. Ela tem que criar essa rotina de estudo, aquela quantidade exata de horas por dia, que você tem que... Às vezes a intensidade não é tão importante, o importante é a consistência. E principalmente também outra característica que ele acabou de falar é em relação que o senhor conviveu com outras pessoas que tinham o mesmo objetivo que o senhor. O senhor andava com pessoas que tinham aquele mesmo objetivo, que era passar no CFO. O senhor demorou 3 anos para passar, o senhor passou de terceira vez. Qual o conselho que o senhor daria para o senhor da primeira vez para o senhor ter passado logo e não na terceira vez? Eu tenho certeza que muita gente quer ouvir.
um conselho que o senhor daria para alguém que está ouvindo agora que quer logo... Que eu sei que o senhor errou várias vezes. Eu sei que teve vários erros durante esses 3 anos que o senhor não passou. Qual é o conselho que o senhor daria para essa pessoa? Assim, o conselho que eu dou, Marcelo, é foco. Tem que focar, pessoal. Tem que acreditar. Se você for observar quem já fez 2, 3, 4 vezes, CFO 5, 6, sei lá quantas vezes, ou até mesmo do concurso público, como a gente está falando de CFO, às vezes falta foco. Foco em que sentido? Não é que o cara não quer passar, é porque ele tem medo de cair mesmo, Marcelo, cair para dentro. Né? Então isso me prejudicou bastante. Por exemplo, quando eu fui fazendo as primeiras vezes, eu ainda estava cursando matemática. Então, eu ficava ali, ó, dividido. As demandas da faculdade, as demandas do CFO, que a Lina, ela vai contar a história dela para vocês, ela fez 6 vezes. Mas dessas 6 vezes, eu acho que ela também só trancou 1 ano. Na verdade, 1 ano e meio, a UFMA. Aí eu dizia muito para ela, tranca esse curso, não vai te levar a lugar nenhum, te acaba, tranca, foca, né? Então, o conselho que eu dou para vocês não passarem pelo que eu passei, pelo perrengue que eu passei, é focar. Foca. Cara, se for preciso, larga tudo. Larga. Hoje vocês têm essas ferramentas aí que são importantíssimas, que são uma orientação. Como eu disse, o Marcelo está com um e-book que é muito bom, né? Que te direciona, que te leva a não cometer alguns erros que nós cometemos, né? Ele já falou que os erros que ele cometeu aí em outros momentos com vocês. E que, com certeza, é possível. A gente está aqui para dizer para vocês que é possível vocês passarem, né, Escalina? Evalquerlina, assim, vocês namoravam bem antes, né, do capitão passar no CFO. Então, isso demonstra que tu tem uma mulher de visão. Com certeza, tu observou que ele era um cara esforçado, ele era um cara inteligente, não é isso? O que tu viu nele, assim? Qual foi o principal, a coisa mais importante, qual a melhor característica que tu viu nele? Amoroso, ele é amoroso, bichinho. Ele é muito... Ele tá incentivador, mas é verdade, ele me incentivou bastante. Mas eu vejo, assim, que a gente se completou, porque às vezes que ele não passou no CFO, todas as vezes eu tava com ele. E às vezes eu conversava com ele, que ele ficava... Porque quando você cai, para se levantar, vem aquele desânimo, aquela coisa que... Eu acho que é de todo concurseiro, né? Sempre vem aquelas pessoas negativas de te jogar, tu já tá para baixo, a pessoa ainda quer te jogar mais. Então, nós dois sempre assim, era dando força um pro outro, ajudando, dando o melhor um pro outro. E ele sempre me mostrou isso, né? Que ele me incentivava, ele era dedicado, né? Eu sempre olhei isso nele, a dedicação dele. Até quando ele dava aula aqui em casa, para algumas amigas minhas. E tanto que eu não passei no CFO que ele passou, né? Eu fiquei ali, consegui subir várias posições na época. Acho que foi 40, não foi? 40 posições no vestibular dele, eu consegui subir. Mas não foi o suficiente. Eu fiquei lá para 20ª, alguma coisa excedente. Mas... Pessoal, e Valquerlina, tu é uma pessoa assim que eu admiro muito, porque tu tentou 6 vezes, não foi 6 vezes? Foi. Na última live aqui, eu comentei, eu falei de ti na última live, só que eu falei que era 4. Eu falei 4, mas não, foi 6 vezes. Ou seja, eu passei na 6ª. Tu passou na 6ª vez, e não é para qualquer pessoa manter o foco, manter ainda tentando fazer a prova, reprovando 6 vezes. Quase assim, talvez tu perca só para John Bennett, né? Que John Bennett tentou 8 ou 9 vezes. Mas olha a quantidade de vezes que a Valquerlina tentou. Na verdade, é porque o senhor já tinha saído da academia na época, mas Sim. Teve muitos casos, teve Barros, teve vários outros casos que tentaram muitas vezes também. Agora, eu queria saber de ti... Quem sabe o que corrido, né? O que te motivava? O que te motivava a tentar várias vezes, nunca desistir? Um bom esposo. Um bom esposo. Ele me incentivava sempre que quando saía resultado, eu ficava triste, ele dizia assim, amor, levanta a cabeça, vamos embora estudar de novo. Aí ele sempre mudava a estratégia. Ele dizia assim, amanhã a gente vai comprar livro tal, porque ele já estava no CFO, né, já era cadete, aí já tinha melhorado um pouco a nossa condição financeira. Aí ele mudava, amor, se tu estudar por livro tal, vai ser bom, vamos comprar tal.
Aí a gente mudava a estratégia. Aí mudava o cursinho, vai para o cursinho tal agora. Aí depois ele disse, não, agora tu vai trancar esse curso aí, abandona essa física aí por um tempo. Querida, tu nem quer isso e tal. Aí ele ficou, tipo, fazendo na minha cabeça que eu não queria aquilo. Aí tinha vezes que eu tentava me convencer, dizia assim, não, acho que eu quero. Porque às vezes, quando a gente dá muita coisa errada na nossa vida, a gente acha que não é aquilo que é pra gente. Às vezes, eu ficava pensando, meu Deus, acho que CFO não é pra mim, porque eu já fiz tantas vezes. E alguns tenentes, né, que na época era cadete, que ele era cadete, dizia assim, cadete Brito, eu não sei como é que a sua esposa não passou, porque aquela menina ali é muito inteligente, ela responde quase todas as questões e tal. Ele disse assim, a maioria dos professores lá no cursinho, eu admiro ela, porque ela é muito focada, a postura dela é toda respondida e isso. Mas tinha algo que me atrapalhava muito, que era o nervosismo. Eu nem dormia um dia antes da prova. No dia da prova, eu ficava muito nervosa, eu chorava em casa. E ele ficava todo tempo, aquela te acalma, isso aí vai te atrapalhar. E realmente, muitos anos me atrapalhou esse nervosismo. Até que um dia, assim, próximo já de eu passar, no ano que eu dizia assim, se eu não passar, eu não estou mais nem aí para isso aí, não vou mais fazer esse negócio, não. E foi o ano que eu passei. Então, a gente vê que nossos planos, né, não são os planos de Deus, primeiramente, né? E se a gente se focar, com certeza vai dar certo no final. Assim, o pessoal que está assistindo a live aí, tá podendo ver como é importante você encontrar uma pessoa que tem o mesmo objetivo que você. Quando eu falei que a Valquerline é uma mulher de visão, eu quero dizer que você que está assistindo essa live também tem que ser assim. Ela com certeza observou isso muito antes do capitão passar no CFO, viu que ele era uma pessoa otimista, que coloca ela para cima, que incentiva ela a crescer, e eles têm a mesma visão, e eles conseguiram, hoje, ter uma vida muito boa e muito confortável. Então, você, mulher que está assistindo aí esse vídeo, procure uma pessoa que quer ver você bem. Porque às vezes a gente tem uma pessoa que atrapalha a gente, às vezes que não só chama a gente para sair, para brincar, para se divertir, para fazer outras coisas, e na hora de incentivar você para estudar, a pessoa não faz isso. E eu queria saber de ti, o namoro de vocês, tu acha, na época, atrapalhou de alguma forma? Teve algum momento que o namoro de vocês atrapalhou? Não, Esse objetivo, passar no CFO? Isso aí que é importante, Marcelo, como tu tá falando aí. Eu e Gleison namoramos por muito tempo, 5 anos, né? O pessoal diz assim, vamos casar. A gente tá 15 anos, 14 anos, eu falei 15 anos junto. Então, o pessoal diz assim, namorar atrapalha os estudos. Se for pessoas totalmente diferentes, vai atrapalhar, porque cada um vai querer uma coisa e acaba não dando certo, né? Porque não querem a mesma coisa. Então, desde quando eu e o Gleison começamos a namorar, a gente sempre tinha alguma coisa para fazer. Concurso, bora fazer concurso para isso. Fiz concurso para a polícia, para a Guarda Municipal de Bacabeira, passei. Então, a gente sempre fazia concurso. O objetivo, vamos passar em um concurso. Esse era o nosso foco, passar em qualquer concurso. Aí fazia concurso para as áreas militares, né? Que era a área que a gente achava bonito, gostava. E a gente fez. Ele fez concurso para a polícia, passou. Mas Deus queria que ele fosse bombeiro, quando ele foi chamado para a polícia, ele passou no CFO e foi chamado para o CFO. Então, o namoro da gente foi muito bom porque a gente estudava junto. Não tinha aquele negócio que hoje em dia a gente vê, o namorado, bora para cinema. Primeiro a gente não tinha dinheiro para isso, né? Para passear cinema, shopping, não tinha. Então, o que o casal podia fazer junto? Estudar. Então a gente pegava, ia para o EMA, que era o nosso point era o EMA. E ficava lá na UEMA estudando, na mesinha lá. O hobby de vocês era estudar junto na mesa da UEMA, então. Era. Não tinha... Às vezes, ele é romântico, às vezes ele levava um bombom pra mim, comprava um sonho de valsa e me dava ali pra me estudar, depois do almoço lá da UEMA, um sonho de valsa pra adoçar os estudos lá. Mas essa era assim, nossa programação. E a nossa programação era de segunda a sábado desse jeito. Aí, como sábado não abre a UEMA, a gente tinha o nosso grupo de estudo, né? Nossos amigos, que todos passaram, inclusive, né? Todos vinham para cá, para casa, né? Para casa da minha mãe, que é aqui do lado da minha.
e ficava estudando. Dia de sexta-feira eles vinham para cá 6, 7 horas da noite e ficava até sábado de noite que eles iam embora. Sábado à noite eles iam embora e eles ficavam então a madrugada toda. A gente inventava esses corujão, fazendo questão. E a gente tinha um quadro aqui, né? Um quadro aqui na casa de mamãe que meu primo até falou outro dia que até, rapaz, quando a gente passar, a gente vai pintar essa parede aqui, porque a gente já sujou essa parede da titia todinha. Esse é o meu primo que falava isso, é o que passou também na época do Gleides, passou para CFO Polícia. Aí o Gleides passou para o bombeiro, Márcio, e para o Trim, para o bombeiro. E por incrível que pareça, desse ano, foi um ano que eu não passei, mas todos que estudavam aqui em casa passaram. E o meu primo, um outro primo meu que passou para medicina, hoje é médico. Então era só a galera que de família mesmo bem pobre, que estudava escola pública, se juntava ali dia de sexta-feira. A nossa animação, eu gostava muito daquilo. E dia de sexta-feira. Isso que tu tá falando condiz com o que eu acabei de falar, que o grupo em que você está inserido é muito importante. Se tu tiver com pessoas que não querem nada com a vida, que só querem brincar, vai colocar você para baixo, vai tirar você do foco. Se o foco é estudar, eu tô vendo que o grupo que vocês estudavam era a gente queria passar medicina no CFO e todos conseguiram passar, né, no CFO. Todos conseguiram lograr Todos isso. conseguiram. Até a John Bennett estudou um tempo aqui com a gente. Então, todos que vinham para cá, para casa, a gente era bem focado mesmo. A gente tinha um alvo, né, a alcançar. Para mim ficou um pouco mais difícil, né? Claro, depois que eles passaram, eu fiquei. Aí a gente tem que levantar a cabeça e montar um novo grupo, né? E não desistir. Encontrei a Natália. A Natália foi minha amiga aqui de muito tempo, praticamente se mudou para minha casa. Ela vinha dia de segunda e ia embora dia de sábado, porque domingo ela ia para a igreja, eu também ia para a igreja, então de segunda a sábado ela morava aqui em casa. E a gente estudava direto. Aí foi o período que eu tranquei a UFMA, e aí a gente ficava, fazia simulado. O pessoal da live aí que tá dizendo que quer estudar aí na casa de vocês também, que é aí que tá que é a chave para passar no CFO. O pessoal falava isso direto. Eu vou estudar lá na tua casa, que tudo que estuda lá passa, né? Eu disse, então, teoricamente, né? E capitão, em relação a como foi assim, porque na época que a gente fazia o CFO, eu acho que eu fui a última turma que ainda passou dessa forma. Que era divulgado no jornal, os nomes das pessoas, tinha aquela expectativa. E como foi para descobrir? Quando o senhor descobriu que passou no CFO, como é que foi isso? Qual foi a emoção? O que o senhor sentiu na hora? Como é que o senhor descobriu? Cara, eu sou sadomasoquista, né? Eu gosto de sofrer. Na nossa época era assim. E eu evitava, eu ainda tenho essa mania. Hoje, com certeza, essa geração não vai vivenciar isso, né? E tem muitos aí que não vivenciam, preferem ficar aguardando em casa. Eu fui para a universidade. Esse grupo que aquele está falando, o capitão Cutrim, o tenente Márcio, o Celso, né? Que é o capitão Nóbrega da Polícia Militar, que todos estudavam aqui. Nós nos deslocamos desde cedo para a universidade, para o EMA, né? 8h30, fomos para lá conversar, bater papo. No dia do resultado, Marcelo. E aí almoçamos. Eu sei que aquela alegria do início do dia, né? Quando foi se aproximando às 16 horas, que era o horário previsto para a divulgação aí do resultado, o silêncio foi tomando conta da gente, e ninguém... Porque a expectativa ia aumentando. Então, a gente... foi direto na prog, lá onde o resultado é divulgado. Quando saiu, passou todo aquele filme, né? Que tu sabe, que também foi uma das últimas turmas que passou por todo aquele sofrimento. Qual é o sofrimento, pessoal? Você tem a limitação educacional às vezes, né? Você que é de escola pública. Aí você tem a limitação financeira, que os exames são caros, né? Então, todos os exames... essa etapa de exames médicos, ela era feita antes. Aí tu imagina só, eu já estava fazendo pela 4ª vez, e todas as vezes eu tinha que repetir aquele mesmo processo. Marcava o exame caía para outro ano, eu tinha que ir lá no hospital, falar com a assistente social do hospital, com o diretor do hospital, implorar para fazer logo no dia,
dentro do prazo estabelecido. E aí, todo esse filme vem na tua mente, cara. Vem os treinamentos que eu tinha muita dificuldade na natação, então eu treinava muito, às vezes, e eu falava com o vigia do Castelinho, vou contar um segredo para você aqui, eu me fingia de aluno do IFMA, né? E entrava. A nadar de graça. Passava lá com um caderninho lá debaixo do braço, fingindo que era estudante. Eu passei num seletivo lá do IFMA só para fazer essa natação, né? E aí, cara, todo esse filme vem na tua mente, né? Mas aí quando abriram-se os portões, imprensa, todo mundo, a gente vai... E aí todo mundo procura seu nome. A gente é assim, não tem costume de procurar nosso nome entre os primeiros, já procurar entre os últimos, logo para saber. Nossa, eu não passei entre os últimos, eu nem estou nos aprovados. E aí quando a gente procurou, eu passei lá na 10ª posição. Cara, foi uma alegria assim que a gente chora porque é todo um planejamento que deu certo, é toda uma expectativa que deu certo. E a gente é muito grato a Deus mesmo. Como a Kelly falou, ela usou algo que é bem especial. Às vezes eu não sei quem tá vendo a gente aqui, se você acredita em Deus, se não acredita, né? Mas, cara, não é só o estudo que resolve. Cara, tu precisa de alguém que possa te ajudar, de alguém que possa... O Marcel falou algo importante, amizade, é tudo. A pessoa que você está se relacionando, ela precisa estar na mesma sintonia que você. Você não pode estar querendo passar no CFO e sua namorada está querendo ir para show, querendo ir passear, Cara, não vai dar certo, vai te atrapalhar. Então procura alguém que te entenda, que entenda você, que entenda tanto homem quanto mulher, que te entenda, que viva esse momento, porque a aprovação num concurso tão concorrido como o CFO, ele é um projeto que tem que depender de todos que estão ao redor, família, namorado, todo mundo tem que jogar junto, porque senão pode fracassar. Então, assim, Marcelo, quando saiu o resultado ali, cara, foi só alegria, né? A gente foi lá cortar o cabelo, aquela emoção. Dizem que quem faz CFO só tem 3 alegrias, né, pessoal? Não sei se o Marcelo falou isso para vocês. É o dia que passa, né? O dia do espadinho e o dia que sai, né? E esse é o nosso dia de alegria. Não, Exatamente. no dia que sai, Valquerlina, cheque também é muito legal. No teu caso, tu passou 6 anos para passar, ou seja, todo ano tu fazia esse processo, fazia o TAF, fazia os exames, passava todo esse sofrimento de correr atrás. Eu imagino que quando saiu o resultado, a tua alegria eu sei que foi imensa também. Como é que foi que tu descobriu isso? Como é que foi quando tu descobriu que passou? Rapaz, na verdade, tudo é Gleice, né? Eu nunca sei de nada. Eu nunca gostei de conferir prova, na verdade. Eu sempre brigava com o John Bennett com isso, né? Que ele queria contar a minha prova. E eu não gostava. Então, eu não contava a minha prova, eu não sabia de nada. E foi mais ou menos desse jeito. Eu não sabia de nada. Gleidson que sempre me dava as notícias. E tanto que quando ele passou, eu também não estava com ele. Eu estava na última nesse dia, né? Isso. Eu estava na última e eu também não estava... Eu sempre sei das notícias boas e ruins também por ele. Aí ele que chega, Kelina, prepara. Ele falou assim, Kelina, bora tirar a medida das tuas roupas. Aí eu... Bora tirar as tuas roupas. Aí pronto, aí ele disse, ó, tu passou no CFO. Aí pronto, aí eu fiquei feliz e a gente foi... Uma alegria, né? Aquela alegria, aí foi saber como era o nome. Inacreditável, né? E Valquerlina, assim, quando o capitão passou no CFO, porque sabe, né, a vida do cadete é uma vida castrense nos primeiros anos, principalmente no primeiro e segundo ano. Como é que foi essa ausência, assim? Porque o cadete, ele fica na academia a maior parte do tempo. É quarentena, depois entra no internato. Então, você começa a ter uma rotina melhor ali lá pro terceiro, segundo ano. Como é que foi ficar essa distância? Como é que foi o namoro, assim? Como é que... Para suportar essa questão da saudade, estar perto. Como foi isso? Na verdade, como eu estava estudando, eu não consegui sentir essa falta, porque eu tinha, como eu tô falando, eu tinha um foco, né? Eu nem sentia assim, aí passava a semana toda para lá e eu não conseguia sentir falta porque Tu focou mais nos estudos, então? Eu foquei mais nos estudos, porque eu não via ele e ficava estudando. Aí ele ficava quando ele estava de internato. Depois que ele passou a vir para casa, melhorou, porque ele vinha para casa toda noite, aí ele estudava. Ele estudava junto comigo.
algumas questões que eu não sabia, eu tinha alguma dificuldade, ele estudava o conteúdo, que eu digo que ele é polivalente, ele consegue aprender todas as disciplinas. Então, ele estudava e me ensinava. Então ele chegava sugado da academia, porque chegava, sugado, ele passava o dia todo na academia. Chegava e ainda te ensinava à noite. Era. Aí depois que eu passei no CFO, que eu fui ver, meu Deus, o Gleice sofreu demais, porque eu vivia cansada, né? Às vezes eu chegava na academia, vinha pra casa, eu vivia cansada. Então, eu disse assim, rapaz, o Gleice sofreu muito, porque quando ele chegava da academia, aí ele disse, Carolina, tu tá com dificuldade de qual conteúdo? Aí eu dizia assim, não tô conseguindo ver isso de química, ou de história, geografia, matemática. Aí ele começava a estudar. Ele dizia, hoje não dá, mas amanhã eu vou te dar uma disso. Aí ele passava a noite todo dia lá na mesa comigo, eu, ele e Natália. Aí 1h da manhã ele ia dormir, eu continuava com a Natália por lá estudando. Aí quando dava no outro dia, ele ia me dar aula daquele conteúdo que ele tinha estudado. Na noite, quando ele chegava às 7h, 8h da noite, aí ele ia me dar aula daquele conteúdo. Assim, tu tentou fazer 5 vezes, na 6ª vez tu passou. Eu queria saber de ti, o que que tu errou? Qual a dica que tu daria para uma pessoa? Porque tu tem uma experiência muito grande. Com certeza tu sabe tua deficiência em qual, na primeira etapa, na segunda etapa, em que parte, assim, tu acha que foi fundamental? O que que tu teve que fazer? Qual a melhor dica que tu daria para alguém que tá ouvindo essa live aqui para passar? Na verdade, é porque no começo, os meus erros, que eu acho que foi porque eu estudava só matemática e física. Porque eu era apaixonada por matemática e física, as exatas. E eu não chegava nem para a segunda etapa logo no começo, porque eu era boa só em matemática e física. E depois eu disse assim, história eu era muito ruim, muito, muito mesmo. Aí eu peguei um livro, adotei, disse assim, esse aqui vai ser meu parente a partir de hoje. E aquele livro de história, eu li ele de capa a capa. Até que um livro, que é um dos nossos filhos ainda. Então, eu li o livro todinho, de capa a capa. Então, de história. E foi o que me ajudou muito. Então, eu comecei a fazer simulado de história, geografia. E fui melhorando. Eu deixei um pouquinho matemática e física de lado. E fui focada nas outras disciplinas que eu estava... Depois que eu já estava bem, praticamente todas as disciplinas, eu tinha que dar agora só para emocional, que foi o que me prejudicou muito, eu ficava muito nervosa antes da prova, um dia antes não dormia direito, e eu sonhava até com a prova, eu sonhava que eu perdia, que eu chegava atrasado, e que eu chorava, e eu sei que era uma tortura para mim. Então, essa parte, a dica assim, que eu dou é tentar, né? A pessoa tentar cuidar do emocional, principalmente na parte de quando for fazer prova, tentar uma maneira de ficar mais calma possível, né? A pessoa conseguir. Porque até acho que o quarto vestibular que eu fiz, eu ainda vinha procurando aprender algo, mas nos 2 últimos eu já não tinha mais assim muito o que aprender. Era mais estratégia, porque A Boquelina falou uma coisa extremamente importante, inclusive está no e-book essa dica, que eu vou falar agora aqui. Ela gostava de matemática e física e só queria estudar essas matérias. Isso é um erro que muita gente que vai fazer o CFO comete. Eles querem estudar só aquilo que eles gostam. Eu também fazia isso, eu também sou mais de exatas que de humanas. Então, eu passava horas estudando matemática e física, não estudava muito redação, nem português, linguagens. O que acontece? Tu fica excelente na primeira etapa, mas tu zera, tu tira nota baixa nas outras matérias. E é isso que ela que é fundamental para a segunda etapa. Você tem que ter uma equidade entre as notas, senão você não vai para a segunda etapa. Então você tem que estudar as outras e principalmente saber quais são as tuas dificuldades e estudar mais, colocar no seu cronograma de estudo aí semanal aquelas matérias que você tem mais dificuldade. Que aí foi exatamente isso que a Boquelina fez, que foi dar atenção para as outras que ela não era tão boa assim, que é história, filosofia, sociologia. E Boquelina, mas assim, tem uma coisa que tu falou aí que é sobre nervosismo. Nervosismo antes da prova. Tu tinha alguma técnica assim para acabar com esse nervosismo? O que tu fazia o que tu fez, na verdade, para acabar com esse nervosismo antes da prova? Porque essa tensão, muita gente vendo meus directs aí perguntando isso. Como se acalmar, como é que tu fazia isso? Porque conhecimento não tinha, mas às vezes na hora de colocar lá tu não conseguia. Na verdade, é como eu tô falando,
os 2 últimos anos, eu já não tinha mais o que aprender, assim. Eu já tinha estudado muito, né? 6 anos, já tinha estudado muito, então era só o nervosismo. Aí eu comecei a me voltar mais para Deus, né? Vou dizer assim, eu comecei a me voltar mais para Deus, Senhor, tá nas tuas mãos. E antes da prova eu sempre orava, né? À noite, um dia antes eu orava, pedia para Deus tirar, eu não queria nem sonhar, porque toda vez eu sonhava os outros vestibulares antes. Eu sonhava que eu perdia, que ia acontecer alguma coisa. Então eu pedia para Deus para mim não sonhar mais nada, que eu queria dormir uma noite tranquila. Aí comia uma coisa leve, porque às vezes a gente também, a nossa janta é muito importante. Comia uma coisa leve à noite, dormia tranquilo, tomava um chazinho. E no outro dia, orava e pedia para Deus, Senhor, está nas tuas mãos a minha prova e seja feita a tua vontade. Isso que a Valquerlina isso que a Valquerlina está falando é fundamental. E essa foi uma dica que eu dei para as pessoas que me perguntam. Porque quando tu coloca a pressão toda em cima de ti, que tu tem que fazer aquela prova bem feita, que é o teu dia, naquele dia tu tem que estar bem, fica uma carga tão pesada em cima de ti que tu acaba fazendo uma prova ruim. Mas quando tu coloca essa vontade que tu tem nas mãos de Deus, que ele vai governar a tua vida, que seja o que ele quiser, e se não for agora, pode ser no outro ano, mas vai ser na vontade dele, tu tira uma carga pesada imensa de ti e tu vai tranquilo para a prova, porque tu sabe que Deus reserva aquilo que é melhor para você. Então, isso que a Valquerlina falou é fundamental para se acalmar antes da prova. E em relação, Valquerlina, eu queria saber assim, qual foi o melhor momento assim? Qual o melhor momento que você sentiu durante o CFO? Qual foi o melhor dia assim, vamos dizer assim, qual foi a maior alegria durante o CFO? Eu acho que o melhor dia foi quando a gente veste aquele ternozinho, né? O terno para ir para academia, porque a gente ainda não conhece, né? Na verdade, Gleison, todo mundo dizia assim, o senhor estava lá, né? Que o senhor olhou, muita gente assim, ela é bisurada, é macete, já tem vários macetes, já chegou. E, na verdade, nunca aconteceu isso, porque ele nunca foi de se reclamar e nem de dizer que foi ruim, ele sempre dizia que era bom. Gleison sempre foi. Ele sempre... Não te falou nada que acontecia as coisas corridão. Eu não sabia nada que acontecia lá. Piquenique, academia para mim. Olha, ó. Então, ele sempre achou... Mas a academia é boa, a academia é maravilhosa. Então ele nunca tinha me dito, nunca disse nada assim pra mim, que é ruim e tal. Então, quando eu botei o terno e fui pra academia ali no primeiro dia, né, a apresentação, eu achei, pra mim, foi o melhor dia. Até começar a semana 0, né? O primeiro dia lá que foi sugado. Então... É o primeiro impacto, né? Aquela semana primeira. Aquela semana primeira. Pensei até em desistir, né? Pensei em desistir na primeira semana. Mas, Gleison, como sempre, por isso que é bom ter uma pessoa que te ajude, te auxilie. Ele falava para mim assim, isso vai passar, isso é assim mesmo no começo, mas vai passar. Era só isso que ele me dizia. Não dizia que era ruim, ele só dizia assim, tudo vai passar. Aí começamos a ouvir a velha frase da academia, né? Que ninguém segura o ponteiro do relógio. Ninguém segura o ponteiro. 1000 dias, ninguém segura o ponteiro do relógio. Então, vai melhorando, né? Vai melhorando. Mas, inicialmente... E, capitão, e o senhor, qual foi o melhor dia da academia e o pior? Depois eu pergunto também qual o pior dia da Valquerlina, mas qual foi o melhor dia do CFO inteiro e o pior dia? Rapaz, o melhor dia do CFO... Eu acho que o melhor dia é o dia que o cara chega mesmo lá. Esse é um dia que todo mundo tá naquela expectativa, né? Todo mundo sabe que o CFO, eu acredito que já deve ter explicado isso para aqueles que vão ingressar, que o CFO é um curso que ele é de segundo semestre na UEMA, né? Então o resultado sai aqui no primeiro semestre. Então você fica ali praticamente 4, 5 meses esperando o dia de entrar, de se matricular, de fazer aquela matrícula, dizer, poxa, eu sou aluno do CFO e tal. Então, cara, aquilo ali
é uma emoção assim que não tem, é indescritível, é muito mesmo, é muito É a importante. realização de sonho, né? E o pior, rapaz, eu vou tentar me lembrar que o pior momento meu desafio, eu acho que foi no Miller. Olha, nossa, ela me pegou aqui. Mas assim, se eu for, eu acredito que o pior momento meu no CFO foi quando foi já na disciplina, cara. Não foi o meu em particular, não foi nada de relacionamento. Foi na disciplina inicialmente, a altura que eu tirei uma nota baixa, né? Eu gostava de estudar e eu tirei uma nota baixa. E aí o instrutor, o Coronel Reis, né, que era mais disse para mim assim, Brito, faltou dedicação para ti, né? Não te dedicou. Aquilo ali foi com uma faca no meu coração, uma disciplina peso 3, né? E ele ainda ressaltou isso, ó, tu sabe que isso é uma disciplina peso 3 que vai influenciar muito lá na frente, né? Aquilo ali para mim me fez assim refletir, né? Acho que foi um dos piores dias para mim, foi aquele ali. Fora isso, a academia para mim, esse mito que as pessoas criam, você vai morrer, cara, de boa. Quem quer mesmo, quem lutou. Isso que eu sempre falei para a Kelina. Kelina lutou 6 anos. Ela acabou de citar aqui que ela, no primeiro dia da semana zero, tá até aí o Yuri tá aí, o Dutra tá aí, né, Dutra? Tá rindo aí. Tá online aí. Tá lá, né? Um abraço Já aí mandou você, muita Dutra. flexão, com certeza. Isso aí. Agora ele mudou, ele é outra pessoa, agora é Yuri Beethoven. É o antigo Cadete Dutra. Eu já convidei ele para fazer uma live aqui para me falar sobre essa fama dele, do Cadete Dutra. E aí, Marcelo, eu falava muito isso para ela. Eu dizia, olha, Kelina, tu tem que olhar para tudo aquilo que tu passou. Né? Demorou 6 anos lutando, dormindo tarde, perdendo sono, abrindo mão de finais de semana, abrindo mão de passear com os amigos, até mesmo de passear, de nós dois passearmos como casal. A gente abria muito mão disso, porque eu queria que ela conseguisse o objetivo dela. Não bastava somente eu já ter conseguido, eu poderia muito bem, não quer, beleza, segue com a vida. Não, eu continuei incentivando ela e foi uma reflexão que eu fiz para ela quando ela queria desistir. Eu digo, olha para trás, tudo que já passou. Isso que está passando na academia não se compara a tudo aquilo que tu passou. Então, assim, quando você valoriza a conquista, você enfrenta mesmo, cara, né? Quando você quer, você enfrenta, e aí eu tirei isso muito de letra. Quando era internato, eu ficava lá comendo laranjas, com a laranja do Capitão Danilo, né? E aí a gente ficava... Até porque o que a gente passa lá dentro é tão pequeno comparado ao esforço que a gente já fez para estar lá dentro, né? O estudo, a abdicação, foi tanto tempo de estudo. E tu, Valquerina, qual foi o pior momento durante o CFO? Pior? Agora, eu olhando aí o Yuri Beethoven, que estava aí, eu lembrei que eu acho que um dos piores dias ele estava nesse episódio. Eu acho que É mesmo. ele pegou na Semana Santa ele me deu todos os dias lá de agarrada, né? Então eu fiquei a quinta, sexta, sábado e domingo. E era aquele feriadão. E eu vi os meus amigos tudinho indo embora, né? Assim, eu tendo que ficar lá. E ele falando lá na sala, assim como sem um pingo de remorso, dizendo assim, ó, teus dias vai ser quinta, sexta, sabe? E eu pensando que ele ia, porque era Semana Santa, né? Eu assim, não, pelo menos. Aliviada, né? Vai dar menos um dia, aliviar menos um dia, botar a partir de sexta, de quinta, de quarta, que eu ia ter pelo menos domingo para ir para casa, que era o domingo de Páscoa. E aquilo ali eu fiquei. E eu era xerife nesse dia. Eu ainda lembro, porque o Allan Kardec da minha turma, eu tava chorando nessa época e ele disse assim: rapaz, deixa de coisa. Eu também tô aqui, só que ele tinha ficado 3 e eu tinha pego 4, né? Aí mas tu vai embora tal dia. Aí ele pegou e disse assim: mas desde que tu quiser, eu fico aqui contigo. Aí eu comecei a. Então foi um momento muito ruim, porque eu lembro assim que eu perdi a Semana Santa todinha lá, né? E pra ficar lá, só simplesmente ficar lá. E um outro momento. E pior, quando a gente fica sozinho, é pior, né? Quando a gente fica, a turma toda tá saindo e só tu fica ali perdendo, ainda é pior ainda. E um outro momento ruim foi quando eu quebrei minha perna também na sobrevivência. Esse foi ruim. Principalmente quando quando eu cheguei no hospital, que o médico disse assim,
Ah, infelizmente então ela vai ficar internada, ela não vai ter como voltar não, porque eu pensei que eu só tinha torcido o pé e que eu ia fazer que nem a tenente Priscila que torceu e voltou, passou para vez com o pé enfaixado e tal. Eu pensei que eu ia poder voltar, né? E quando o médico falou que eu não ia poder voltar, que eu tenho que fazer a cirurgia, que tinha quebrado, aí eu fiquei muito triste. Eu, nessa hora, é engraçado que eu não estava mais sentindo a dor da perna quebrada e comecei a chorar porque o médico disse que eu não ia poder voltar, né? E eu fiquei triste porque meus amigos estavam lá no mato, na sobrevivência, e eu não ia poder voltar lá para onde eles. Entendi. E assim, depois de passar por tudo isso, é uma vida. Assim, durante o CFO, realmente a gente passa por momentos assim, a gente fica longe da família, passa por momentos angustiantes, a gente cansa, a gente dorme muito tarde, acorda muito cedo. Mas eu queria saber, e hoje? Como é que é a vida de oficial hoje? Como a vida de vocês está? Se valeu muito a pena tudo isso que vocês passaram? Como está a vida de oficial de vocês hoje? Hoje está tranquilo, graças a Deus, e é bem melhor do que a época de academia e bem melhor também do que a época de estudo, né? Que a gente era aquela coisa assim, agoniada, aquela coisa que é de todo concurseiro, né? Preocupante se vai dar certo, se não vai dar certo. Hoje, a vida de oficial, graças a Deus, a gente tem obtido êxito. Estamos na escola militar, né? Ele comanda na escola militar, eu trabalho na seção técnica de ensino. Então, na escola militar, inicialmente eu não queria ir. Eu acho que todo mundo que vai para uma escola militar, ele inicialmente vem aquela coisa de não quero ir para um quartel, quero trabalhar. Mas é algo gratificante, né? Porque a gente acaba também influenciando vidas. E principalmente como o pessoal vê assim, eu e Gleice, que eles vieram de escola pública, eram pobres e hoje conseguiram uma vida estabilizada. Então já serve de exemplo para muita gente, né? Eu morava num bairro lá no Rio de Deus e hoje já moro aqui no residencial. Então, a gente vê várias mudanças acontecer e as pessoas principalmente numa escola, né? 720 alunos, eles conseguem nos ver como exemplo. Tanto ele como eu, assim, eles dois aí, ó, eles já falaram a história deles, eles vieram de escola pública, conseguiram tudo na vida através do estudo, tudo que eles têm hoje foi através do estudo. E isso é importante, né? A gente vê o que a gente passou, a gente consegue influenciar pessoas, né? Que é o que que é importante. E, capitão, e o senhor, assim, o que o senhor hoje conquistou como oficial? Hoje, o senhor e a Valquerina como casal, o que você conquistaram hoje, que na época que vocês estudavam era algo assim muito distante, e hoje vocês podem, vocês têm? Rapaz, eu já... essa porta, vamos dizer assim, que se abriu através da nossa dedicação e confiança, claro, em Deus, possibilitou a gente a conquistar muitas coisas que talvez a gente nunca nem imaginou. Como tu falou, tu iniciou a fala na live, dizendo que eu tinha uma bicicleta, é verdade, bicicleta de quadro raspado, né? E hoje eu tenho um carro bom, né? Um carro melhorado, uma SW4. Eu vou falar porque isso vai incentivar vocês, pessoal. Não estou falando aqui para me exaltar, muito pelo contrário, para mostrar para você que eu fico olhando alguns jovens como vocês que fazem plano de ser empresários e tal. Cara, mas o caminho que eu te digo é o estudo, não tem como correr. O cara que investe na bolsa de valores, o cara que trabalha com investimento, uma vez que está preocupado, porque com essa crise todo dia ele deve estar louco na cabeça, né? Mas eu, funcionário público, o Marcel, funcionário público, nós estamos aqui sentadinhos, sentados porque pagamos o preço alto. Então, tem uma boa casa, minha casa é uma casa com piscina e tal, uma casa bem confortável do jeito. Eu perguntei para a Kelina, como é que você vai querer a sua casa? Ela disse que o que você quer nessa casa? Quero piscina, quero banheira, quero isso. Então, colocamos tudo. Já viajamos aí 6 países, né? Já conhecemos aí. Fomos lá Ela tinha vontade de pegar na neve. A gente foi lá em Farellones, no Chile, né?
pegou nessa neve, rolamos na neve. Então é isso que o estudo vai te proporcionar. Coisas que, se você ficar sentado aí, achando que matemática é difícil, que história é difícil, que geografia é difícil, que física é difícil, que você não é capaz, cara, isso não vai te levar a lugar nenhum. Daqui a 10 anos, 15 anos, tu vai olhar para trás, tu vai te ver uma pessoa frustrada. Então, hoje, há 10 anos atrás, eu estava entrando no CFO, 10 anos atrás mais ou menos, né? 2019, 11 anos atrás. Hoje eu olho para trás, todo o sofrimento valeu a pena. Né? Hoje eu tenho uma vida confortável, tenho uma vida que eu nem imaginava. Deus me proporcionou através da nossa dedicação coisas que a gente nem imaginava. Hoje, se eu quiser viajar, eu viajo. Se eu quiser comprar, eu vou passar lá no cartãozinho aí. Mas se eu quiser comprar qualquer coisa, eu vou lá e compro e tal. Então é isso que eu desejo para você. Eu desejo para ti, Marcelo, aí teus seguidores do Oficial Militar. Essa galera que tu está incentivando. Parabéns. Eu sei que já está no limite da live já aí, né? Parabéns por essa iniciativa, por ser esse incentivador. Colhem, galera, com o Tenente Marcel aí, porque você vai ser difícil encontrar alguém. O Marcel, eu tenho acompanhado ele, já está com, eu acho, 4 a 5 a 6 meses, hein, Marcel? Tu já tem esse Instagram? Eu acho que eu tenho há uns 8 meses, eu acho. 8 meses. Eu comecei mesmo de forma mais... Okay. Mas assim, mais intensa há uns 4 meses, de forma mais intensa. Isso, Marcel. Aí eu quero ressaltar bem aqui, Marcel, algo importante. Agora, semana passada, né, se não me falha a memória, ou 15 dias atrás, que o Marcel veio falar para vocês de um e-book, ou seja, veio vender para vocês algo, uma experiência. Se fosse um cara que tivesse interessado no dinheiro de vocês, que somente explorar vocês, lá no começo ele já tinha começado a falar de dinheiro, disso. Não, ele começou, foi mostrando para vocês, foi trazendo realidades que vocês estão vivendo e pessoas que passaram por tudo isso. E agora apresentando para vocês algo que, somado todas as experiências, aquilo que ele viveu e aquilo que ele ouviu e viu, né? Num e-book, e futuramente aí num curso, não sei como é que vai ser, para você viver tudo aquilo que ele está vivendo, aquilo que eu e a qualquer estamos vivendo, tá bom? Parabéns aí, Marcelo. Isso que o capitão falou é extremamente importante mesmo, porque olha tudo que eles passaram, a vida que eles tinham antes e hoje como eles estão agora. E ele está falando para você que vale a pena. Não adianta, se você não pagar o preço, você não vai alcançar aquilo que você deseja. Se aquela pessoa, quando você olha para alguém que alcançou um objetivo muito difícil, pode ter certeza, essa pessoa passou horas e horas sem dormir, trabalhando, porque às vezes a gente olha só o sucesso da pessoa, mas a gente não olha o bastidor. A gente não olha os dias que ele passou sem dormir, as noites que ele podia estar na festa, os nãos que ele deu nos amigos, na namorada, entendeu? Tudo isso fez com que a pessoa alcançasse aquele objetivo. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês terem participado dessa live. Eu sei que foi muito motivador aí para o pessoal que segue aqui o Instagram. E a história de vocês é muito linda e por isso que eu quis muito, insistir até bastante para trazer vocês aqui. Eu sei que vocês são um casal reservado, mas graças a Deus, Deus tocou o coração de vocês e vocês puderam trazer toda essa experiência para esses seguidores aqui. Obrigado mesmo, viu? Ok, Marcelo, só quero fazer um convite para você que é seguidor do Oficial Militar, se puder seguir a gente também lá no Instagram, Gleidson Brito Oficial, né? E que ali na Brito Oficial, nós também vamos ter uma live na sexta-feira, viu, Marcelo? Falando das dificuldades que nós passamos. Aqui foi muito corrido e serviu até de experiência para a gente aí na sexta-feira abordar alguns pontos específicos de você que quer vencer, que quer saber um pouco da nossa história. Então, Gleidson Brito Oficial. Sexta-feira, qual horário? Sexta-feira? 21 horas, sexta-feira. 21 horas. Sexta-feira, 21 horas, vai ter uma live aí com o Capitão Brito e Kelina. Vamos falar todas as experiências. Segue lá, viu? Gleidson Oficial, né? Gleidson Brito Oficial. Gleidson Brito Oficial. Um abraço aí, Marcelo. Estamos aqui, cara. Sucesso aí para toda essa galera que te segue. Foi um prazer estar com você, tá bom? Obrigado aí. Eu que agradeço. Até mais. Até a próxima. Até.